Hoje eu vou falar sobre alguns calotes que alguns fundos imobiliários estão sofrendo e pode ter certeza, os dividendos vão despencar. E, ao contrário do que algumas pessoas podem achar, esses calotes podem te beneficiar, porque pensa, se é um bom fundo imobiliário, possui fundamentos, bem diversificado, cara, um calote acontecendo vai reduzir o rendimento temporário do fundo imobiliário. Então pode ser que a cotação caia e você compre aquele bom fundo imobiliário na baixa, ou seja, uma ótima oportunidade. Vamos analisar então tintim por tintim de alguns fundos imobiliários para você ver se é uma oportunidade ou se é uma cilada, olhando esses calotes que eles vêm sofrendo. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Matheus e este canal é focado em fundos imobiliários. Se você gosta desse tipo de conteúdo e quiser se inscrever, pode ficar à vontade e será muito bem-vindo. Vamos aqui então, sem enrolação, começar pelo nosso primeiro fundo imobiliário. Temos aqui o SARI 11, que é um fundo imobiliário híbrido. Ele possui galpões logísticos e escritórios, vem sendo negociado a R$ 42,48, com PVP de 0,48, ou seja, 52% de desconto frente ao seu valor patrimonial. Perceba que no último ano esse fundo caiu muito. Ele começou a ser negociado a R$ 58,05 ali aproximadamente e hoje R$ 42,48, com um dividend yield, olha só, de 11,64%. Para um fundo de tijolo isso aqui é excelente, mas lembre-se, o que é o dividend yield? São os rendimentos pagos divididos pelo valor da cotação atual. Se o valor da cotação diminuiu, logicamente o dividend yield vai aumentar. Então, ele está com esse dividend yield alto, não é porque ele vem pagando muito, mas sim porque ele caiu bastante. Vamos começar olhando esse calote que o fundo imobiliário levou recentemente. Eles soltaram um fato relevante no mês passado, falando o seguinte, o fundo não recebeu o pagamento do aluguel referente ao mês de maio, a ser pago em junho de 2024, da WeWork. O administrador e a gestora do fundo informam que estão envidando os melhores esforços de cobrança, mas permanecendo essa inadimplência, estou nesse vermelho aqui agora, pode ver que eu até marquei em vermelho, permanecendo essa inadimplência, haverá um impacto negativo na distribuição de rendimentos em aproximadamente 5 centavos por cota. Cara, considerando que esse fundo vem distribuindo aproximadamente 30 centavos de rendimento por mês, esse valor aqui é muito significativo para esse fundo. Não à toa, desde que ele anunciou essa inadimplência, ele caiu bastante. Mas continuando, vamos ver se é ou não é um bom fundo imobiliário para a gente ver se é uma oportunidade. Olha só, deixa eu marcar aqui. Ele teve seu início em 2019, então está aí no mercado há bastante tempo, possui quase R$ 1 bilhão de patrimônio líquido, então é um fundo bem robusto, cobra uma taxa de 1,25% ao ano, não é uma taxa tão baixa, mas tranquilo, e possui nesse momento mais de 40 mil cotistas. Olhando a sua carteira de investimento, ele possui 4 imóveis, esses 4 aqui, mais esse aqui. Essa parte aqui, são receitas financeiras do fundo, porque ele possui outros tipos de ativo, como por exemplo, renda fixa e até mesmo fundos imobiliários. Mas se você quiser a participação dele em cada imóvel, é esse outro gráfico aqui, Perceba que o Santo André e o WT Morumbi são muito relevantes para a receita aqui desse fundo imobiliário. E olha só seus inquilinos. Temos a Unilever, temos a Prometheum, temos a Epson. Cara, eles podiam colocar o percentual aqui, né, de cada um, mas beleza. E olha só que está aqui a WeWork. Você pode ver, que ela é muito relevante para esse fundo imobiliário. Tem uma participação até boa na receita dele. Só para aprofundar você rapidamente sobre os imóveis, temos esses dois de office, ou seja, escritórios, sendo que o WT Morumbi, que é muito relevante para o fundo imobiliário, está com uma vacância de 23%, é uma vacância até alta. Temos esse outro edifício aqui, que até então 0% de vacância. Já na sua parte de logística, temos esse aqui, o Santo André e o Barueri, ambos com 0% de vacância. Quando a gente olha como um todo, até parece pouca vacância, mas já você vai ver que não é uma vacância tão baixa assim. Esse fundo ele vem perdendo vários inquilinos. Só para você ter ideia, temos aqui o WT Morumbi, que é o principal ativo do fundo imobiliário, com a vacância física de 23%, beleza, mas com a vacância financeira de quase 33%. Matheus, o que é vacância financeira? Pode ser um desconto, pode ser inadimplência. É a receita que aquele imóvel geraria e não está gerando. Temos o WBC
que é o Work Bela Sintra, que se encontra 100% ocupado, ou seja, 0% de vacância física, mas com 22% de vacância financeira. Pode ser inadimplência, pode ser um desconto, ele está falando aqui, ó, que é uma carência. Beleza, você viu que a vacância não é tão pequena assim, né? Já a sua parte de logística, que está aqui, ó, que se encontra 100% ocupado, temos um imóvel com um contrato estendido até 2030, já o outro em Santo André, que nesse momento está ocupado, mas com a projeção de desocupação no início do mês de setembro de 2024. Ou seja, você pode ver, né? A vacância do fundo, tanto financeira quanto física, está aumentando. Contudo, a gestora está indo atrás para locar esse imóvel e ainda está aguardando uma regularização para aumentar um pouco mais um galpão e, logicamente, deve, né, aumentar a quantidade de receita que vai entrando para o fundo imobiliário. Quanto à sua alavancagem, ou seja, a sua dívida, na minha opinião, ele está bem alavancado. Mas como ele possui muito dinheiro em cotas de outros fundos imobiliários em caixa, eu fico até então tranquilo. Não tão tranquilo igual deveria, porque já vou te mostrar o porquê, mas ele vai conseguir pelo menos honrar esse compromisso por algum tempo. E ele fala isso bem aqui, ó, que ele está pagando uma taxa de IPCA mais 6% nesse CRI que ele deve, mas os seus títulos públicos estão rendendo até mais do que isso. Se está rendendo mais do que isso, eu fico bem tranquilo em relação a isso. E espero que realmente esteja mesmo. Mas, olhando seus vencimentos, olha só, o vencimento dos contratos, temos aproximadamente 25% vencendo em 2024, então é muito bom você ficar atento a isso, sendo Santo André que o vencimento e o WT Morumbi. 2025 quase não vai vencer nada, 2026 não vai vencer nada, mas olha só, 2027 e 2028, muito vencimento também, mais 50%. Vamos ver se esse fundo imobiliário consegue renovar o contrato com esses inquilinos ou prospectar novos inquilinos, impedindo o aumento de vacância e, logicamente, impedindo a diminuição de receita e de rendimento do fundo imobiliário. Olha só a sua dívida, ele possui quase 300 milhões de reais em dívida, só que ele possui em aplicações financeiras aproximadamente 150 milhões, sendo 31 milhões em renda fixa e quase 120 milhões em cotas de outros fundos imobiliários. Se ele está falando que essa receita está rendendo mais do que ele vem pagando nessa dívida, eu posso ficar bem tranquilo. Tá aqui, ó. Ele está pagando IPCA mais 6%, mas se esses investimentos do fundo estão rendendo mais do que isso, é até uma boa jogada. Claro, é uma dívida extremamente alta, mas como ele tem muito dinheiro em caixa, podemos ficar até tranquilos. Olha só essa dívida, na verdade, essas amortizações. 2024 tá aqui, 2025 tá aqui. Deixa eu mudar a cor que ficou ruim de ver, né? Eu tenho miopia, astigmatismo tá muito ruim para mim. Olha só, 2024, 2025, 2026, 2027. Até então essa dívida, pelo que parece, está controlada. Mas, particularmente, eu não gostei muito da tese desse fundo imobiliário. Claro, é a minha opinião, não é recomendação de investimento. Eu prefiro outros fundos imobiliários híbridos. Por exemplo, a gente tem o GARI 11, a gente tem o KNR 11, o ALZR 11, que na minha opinião são fundos imobiliários bem consolidados. Beleza, esse aqui pode dar uma ótima oportunidade para você fazer um ganho de capital, até porque ele está muito barato, ó. Então, se você quiser colocar ele naquele percentual de risco na sua carteira, eu vejo até sentido. Nesse momento aqui, eu vejo até sentido. Mas beleza, vamos ver outro fundo imobiliário que levou calote, ó, tá aqui, levou calote, quem foi? O Vino 11, levou calote do mesmo inquilino, o WeWork. Vamos ver o impacto disso nesse fundo imobiliário. Eu poderia só ler essa matéria aqui para você, mas eu gosto de entrar bem na fonte e te explicar de forma muito mais detalhada. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui também foi um fato relevante que o fundo soltou, informando que, até o presente momento, não havia recebido o aluguel com vencimento em junho de 2024 por parte da WeWork. Esta alocação representa aproximadamente 5% das receitas totais do fundo e cerca de 4% da área bruta alocável total detida por ele. Beleza, não é uma participação tão relevante, mas considerando que esse fundo vem sofrendo vários problemas, né, vem enfrentando vários problemas, esse impacto pode reduzir ainda mais o rendimento do fundo. Vamos ver aqui, ó, ele vem sendo negociado a R$ 6,78, com PVP de 0,63, ou seja, aproximadamente 37% de desconto. Um ano atrás, ele vinha sendo negociado a aproximadamente R$ 8,40, ou seja, ele caiu aproximadamente R$ 2 em um ano.
Será que compensou você ficar comprando cotas do fundo? Vamos ver aqui, ó. Dividend yield 10,52%, um excelente dividend yield. Mas, conforme eu falei, o que é o dividend yield? São os rendimentos divididos pelo valor da cotação atual. Se o valor da cotação cai, logicamente, o dividend yield vai aumentar. E perceba que esse fundo, ó, é de lajes corporativas, ou seja, é de escritório. E esse setor já vem enfrentando vários problemas, fora os problemas desse próprio fundo imobiliário. Vamos ver aqui, ó. Ele é gerido pelo Vinci, administrado pela BRL Trust, teve seu início em 2019, então já está aí há algum tempo no mercado, você pode ver várias informações, possui mais de 150 mil cotistas, uma taxa de administração que varia de 1% a 1,20% ao ano, a depender do valor de mercado do fundo, e ainda possui uma taxa de performance, ó, 20% do QCD, o IPCA, mais 6%. Vai ser muito difícil esse fundo aqui chegar nesse benchmark, mas beleza. Vamos ver seu portfólio. Ele possui participação em 10 imóveis com vários inquilinos, mas veja essa concentração. 39% da receita vindo da Globo, 19% vindo da própria Vinci e cerca de 12% vindo da Vitacom. E olha só que interessante, esse relatório aqui, ó, é do mês de maio, e em maio a WeWork era responsável por aproximadamente 7% da receita do fundo imobiliário. E aqui no fato relevante, cadê? Eu acho que é bem aqui, ó. E aqui no fato relevante, caiu para aproximadamente 5%. Se o fundo tiver reduzido o seu percentual nesse inquilino, na minha opinião, seria muito interessante. E olha só que interessante, quanto ao segmento, a maioria é do segmento de comunicação, mídia e financeiro. O restante, conforme você está vendo aí na tela. Quanto à cidade de localização, quase 80% em São Paulo e 21% no Rio de Janeiro. E olha só esses contratos, 68 são atípicos. Aí eu vejo pessoas investindo em fundo imobiliário falando, eu tenho aquela segurança do contrato atípico. Beleza. E quando o inquilino entra em recuperação judicial? Fica muito mais difícil, né? Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos, não fique se ancorando apenas em contratos atípicos. Veja mesmo a qualidade do inquilino. Quando a gente vê aqui, ó, já imaginou que ao invés da WeWork fosse a Globo, como é que ficaria a receita desse fundo imobiliário? Então, antes de investir em um fundo, fica o conselho. Eu sei que nem todo mundo vai seguir, mas beleza, cada um faz do jeito que quiser. Mas na minha opinião, foque em olhar a qualidade do fundo imobiliário, foque em olhar a qualidade do inquilino, ao invés de ficar olhando apenas se o contrato é típico ou atípico. Porque isso não importa. Se o inquilino decreta falência, vai ser muito difícil o fundo imobiliário recuperar aquele aluguel. Mas beleza, foi só um desabafo, vamos aqui continuar. Veja que esse fundo também está extremamente endividado. Vamos ver aqui o seu portfólio. 1 bilhão 250 milhões de reais em imóveis, 51 milhões de reais em aplicações financeiras, mas olha só essa dívida, quase 500 milhões de reais. Cara, meio bilhão de reais em dívida, o que representa uma alavancagem líquida de 30%. Na minha opinião, é uma alavancagem extremamente alta, sendo que a maior parte dessa dívida foi aquela besteira de comprar a sede da Globo. Olha só, 74% dessa dívida é da sede da Globo. Eles tiveram que emitir aquele CRI, a IPCA, mais quase 7%. Além de ser uma dívida muito alta, essa taxa, na minha opinião, é extremamente alta. Então, assim, esse fundo, na minha opinião, lembrando, não é recomendação, é apenas a minha opinião. Na minha opinião, esse fundo já não valeria a pena. O SARI 11 até que valeria a pena naquela parte de risco na carteira de investimento, porque mesmo ele possuindo uma dívida muito alta, ele possui muito dinheiro alocado em cotas de outros fundos imobiliários, ele possui um caixa, beleza, a vacância está aumentando e a oportunidade pode melhorar ainda mais. Mas para o SARI 11 está muito mais tranquilo do que para o VINO 11, até porque veja essas amortizações. O fundo tem que pagar mais de 78 milhões de reais em 2024, mais de 70 milhões de reais em 2025, mais de 50 milhões de reais em 2026. Como é que o fundo imobiliário vai conseguir esse dinheiro todo? Cara, ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele vai ter que ou renegociar essa dívida pagando juros mais altos, ele vai ter que fazer emissão de cotas abaixo do seu valor patrimonial, que na minha opinião seria um absurdo, eu acho que seria um tiro no pé, ou ele poderia simplesmente vender participação dele em algum desses imóveis.
Como ele vai vender no desespero, provavelmente não sei se haveria ganho de capital suficiente para distribuir para o cotista, mas ele vai ter que fazer alguma coisa para pagar essas dívidas. E, logicamente, quem paga o pato sempre é o cotista do fundo imobiliário. Então, assim, na minha opinião, não é recomendação, mas na minha opinião, Vino 11 nesse momento está muito mais arriscado do que o SARI 11. Nem gosto muito assim do SARI 11 para falar a verdade, mas naquele percentual de risco na carteira, com esse preço aqui, eu até entendo o investidor colocar uma parte na carteira dele de investimento. Mas beleza, não foram somente esses dois fundos imobiliários que receberam calote da WeWork. Outros fundos imobiliários também. Temos aqui o Vino 11 que eu falei, o SARI 11 que eu falei, mas temos alguns fundos imobiliários menores. Temos o TRNT 11, o RCRB 11, o VGIR 11, que não receberam a quantia referente a maio devido em junho. Logicamente, isso vai acabar impactando o rendimento do fundo imobiliário. Então, fica a lição. Se um fundo imobiliário sofre calote, não quer dizer que ele perdeu um fundamento. Analise todo o portfólio do fundo, veja os inquilinos, para você saber se aquele fundo está caindo, se está despencando, ou se ele é uma oportunidade para você aumentar ainda mais o seu patrimônio fazendo um ganho de capital em algum fundo imobiliário. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva, fico por aqui, nos vemos então no próximo vídeo.